O planeta Terra é, sem dúvida, lar de muitos mistérios. E um deles são os círculos ingleses. E hoje, no Mundo Desconhecido, contaremos detalhadamente a trajetória desse fenômeno ao longo dos anos. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. Em 1678, um tabloide inglês fez menção ao demônio ceifador pela primeira vez na história. A matéria descrevia um rico fazendeiro que ofereceu a um lavrador uma pequena quantia em dinheiro para que ele cortasse toda a sua plantação de aveia. O lavrador, de boa vontade, aceitou a oferta. No entanto, o fazendeiro brincou dizendo que não seria mais preciso, pois o demônio ceifador cortaria todos os seus pés de aveia. Porém, quando chegou a noite, seu campo de plantio iluminou-se em chamas, e logo a culpa foi atribuída ao lavrador. Mas quando amanheceu, o que se viu foi toda a colheita pronta para o mercado. E segundo o mesmo tabloide que publicou a lenda, este foi o momento em que o demônio ceifador resolveu mostrar suas habilidades. Apesar de inicialmente ser apenas uma lenda, tornou-se real muito antes do artigo publicado, pois no ano de 1647 apareceram os primeiros círculos em uma plantação inglesa. Porém, só foram conhecidos oficialmente no ano de 1972. E então, a partir da década de 80, houve uma explosão do que ficou conhecido como os agroglifos ingleses. As primeiras formações eram apenas simples circunferências únicas. Isso fez com que os fazendeiros suspeitassem do pouso de helicópteros do governo inglês, que faziam manobras durante a noite, e isso explicaria a aparição das luzes estranhas. Então, os fazendeiros mais prejudicados com a situação resolveram abrir um processo contra o governo britânico, alegando que eles eram os responsáveis pelos estragos em suas colheitas. Isto fez com que o governo viesse a público alegando a sua suposta inocência e, para provar, ofereceu cerca de 1 milhão de libras esterlinas, o que nos dias de hoje é algo em torno de 5 milhões de reais, para quem conseguisse repetir a mesma façanha em 6 horas, podendo contar com a ajuda de até 12 pessoas, ou pelo menos desse alguma pista real dos prováveis responsáveis. Mas até hoje ninguém foi capaz de reproduzir o feito ou de apontar verdadeiramente um culpado por trás desse mistério. Porém, surgiram aqueles que tentaram assumir a autoria em busca da recompensa. O primeiro grupo a se manifestar foi uma equipe de balonistas que afirmavam passeios noturnos e, quando descansavam o corpo do balão nas plantações, os desenhos se formavam. Uma boa opinião capaz de fazer os menos céticos acreditarem. Mas eles não eram os responsáveis, pois seus desenhos eram irregulares, diferentemente daqueles que já haviam sido catalogados. Outros prováveis autores da façanha seriam a dupla de artistas sexagenários aposentados de Southampton, Doug Power e David Churley. Mas esses dois apareceram mais de 15 anos depois dos primeiros acontecimentos. Segundo seus próprios relatos, eles só vieram a público por estarem cansados de pessoas ganhando fama e dinheiro no seu lugar. Mas sua forma de projeção dos círculos se mostrou na verdade extremamente eficiente, pois munidos apenas de tábuas suspensas por cordas, foram capazes de fazer círculos em frente à imprensa mundial. Mas apesar de serem considerados como os autores desse fenômeno, eles não foram capazes de reproduzir com a exatidão o prometido. Pois a essa altura, a complexidade dos agroglifos era tamanha que as pequenas circunferências produzidas por eles se tornaram certamente insignificantes. Mas essa alegação de veemência jamais foi aceita por revistas investigativas e por estudiosos do caso. Sendo assim, os dois passaram a ser considerados também como falsos autores desse fenômeno. Mesmo com isso, a imprensa deu o caso como encerrado, e eles perpetuaram fama como os idosos ceifadores, fazendo menção ao demônio ceifador. Com o passar dos anos, as figuras tornaram-se cada vez mais complexas e deixaram de ser apresentadas como simples circunferências únicas e passaram a ser dispostas em duplas ou até mesmo em quíntuplas. Mas os agroglifos deixaram sua versão rudimentar apenas no ano de 1990,
quando alguns anéis em volta foram adicionados. Ainda em 1990, um desenho feito em um campo de plantação de Alton Burners, Wiltshire, marcou a divisão de complexidade e ganhou notoriedade mundial. Continuavam com os formatos circulares, porém dessa vez estavam interligados. Um ano depois desse acontecimento, em 1991, o agroglifo que ficou conhecido como tetraedro fez até os mais céticos sentirem-se desnorteados com tal visão. O interessante é que a área do círculo central é igual à soma das áreas das 3 formas circulares menores nas extremidades do triângulo. Os grupos que estavam à procura do prêmio já não eram mais capazes de reproduzir algo com tamanha voracidade matemática. E mesmo que fossem capazes desse feito, não dariam conta da demanda de centenas de desenhos que já foram catalogados no interior da Inglaterra. Esse fenômeno, que inicialmente foi dado como algo passageiro, vem atormentando a vida dos fazendeiros até os dias de hoje. E o mais recente relato ocorreu em 2017, na Suíça. Mesmo assim, o ser humano ainda mostra-se incapaz de reproduzir com exatidão esses feitos, pois círculos naturais surgem quase que em sua totalidade durante a noite, e são desenhos com características semelhantes com sua perfeita geometria e simetria, fazendo com que os caules fiquem inclinados sem serem danificados, formando uma linha exata que separa os caules que deitam daqueles que continuam em pé. Ufólogos do mundo inteiro encontram-se perdidos com apenas teorias sobre o assunto. Acredita-se principalmente que a Terra libera em espiral um tipo de energia desconhecida e incomum que, em contato com a nossa atmosfera, causaria esse efeito perfeito nas plantações, mas não só nas inglesas. Para aqueles que não se aprofundam realmente no assunto, a preferência de teoria é diferente. Essas pessoas creem que se trata de manifestações de fenômenos poltergeist, expressão essa que quer dizer algo como espírito brincalhão, ou até mesmo seres de outros planetas. Isso devido a algumas testemunhas do fato relatarem presenciar fenômenos estranhos variando de auditivos a luminosos, que ficam acampados nos locais de surgimento de círculos. A repercussão e estragos foram tamanhos que hoje os ingleses utilizam máquinas próprias para colher esses cereais que por esta razão ficaram inclinados, pois as figuras geralmente cobrem uma extensa parte de suas plantações. Um fato bastante interessante sobre esses casos é que as sementes das plantas dentro dos círculos sofrem uma espécie de mutação e acabam germinando e crescendo cerca de 40 vezes mais rápido que as do lado exterior do desenho. Análises feitas em laboratórios especializados comprovaram que há uma anomalia na parede interna das células das sementes que se encontram dispostas dentro das figuras. Isso supõe que elas passaram por um tipo de radiação que deite suas pequenas aberturas para a passagem de íons e eletrólitos durante as formações das figuras. E isso fez até mesmo alguns cientistas passarem a acreditar que os agroglifos são, na verdade, formados por algum meio não terrestre, dando a entender a existência real de alienígenas. Mas o enigma dos círculos permanece um completo mistério insolucionável. E a cada ano mais de 300 figuras são catalogadas no mundo todo. Mas sua maior concentração ainda permanece na região inglesa, geralmente no mês de abril, maio ou julho. Os desenhos estão cada vez mais complexos, e acredita-se que ainda seremos capazes de decifrá-los. Segundo cientistas do caso, tudo não passa de matemática, a língua universal. E você acha que isto é obra dos humanos ou dos alienígenas? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Mundo Desconhecido. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo. E até a próxima.